Bom dia, bom dia, bom dia, bem-vindas e bem-vindos a mais uma conversa aqui do nosso querido Virando as Chaves, essa série que está trazendo aqui o tema dos relacionamentos. Eu sou a Mari Garcia, parceira colaboradora aqui da Atlântidas, e toda sexta-feira estou aqui com a Rosângela para energizar esse tema das relações saudáveis, batendo um papo e trazendo uma série de aspectos para a gente olhar como é que a gente nutre na nossa vida a qualidade dos nossos relacionamentos. E hoje a gente vai falar sobre um tema super importante. Então o tema de hoje é Me Perdi de Mim Mesma, quando a relação se apaga. Como é que a gente identifica quando a gente perde o brilho da relação, quando essa relação não tem mais vitalidade, quando essa relação tá me sugando em vez de me nutrir, né? Então nós vamos falar sobre isso, quando o nosso brilho apaga, quando o brilho da relação apaga, quando a gente percebe, né, que eu perdi o meu brilho dentro de uma relação e que aquela relação talvez não faça mais sentido, ou então precise dar uma transformada, né, uma renovada. Então vou chamar a Rô aqui pra gente falar um pouco sobre isso hoje. Bom dia, Olá, Rô, bom dia, tudo bem? tudo bem? Tudo bom, e você? Que bom estar aqui mais uma sexta-feira, Hoje o falando aí tempo é bom, com friozinho, um vamos lá. friozinho, mas já vi que amanhã esquenta de novo, então não vamos desanimar, vamos aproveitar aí que é final de semana. Isso. Já contei aqui hoje sobre o tema de hoje, da gente tá trazendo aqui no Virando as Chaves, né, que tá fazendo uma série especial sobre relacionamentos. E que hoje a gente vai falar um pouco sobre esse tema super importante, né, Rô, que é quando eu percebo que eu me perdi de mim mesma e que que a relação se apagou, desgastou ou tá num lugar que perdeu essa vitalidade, né? Quando eu penso assim, me perdi de mim mesma, e a relação apagou, já me vem na cabeça um pouco essa história de perdeu a vitalidade, perdeu a energia, né? Então acho que a gente vai falar muito sobre isso. Aí queria que você já começasse aí trazer um pouco sobre o tema, para a gente lembrar que a Rô está trazendo também aspectos que ela escuta, né, nos atendimentos de terapia. Muitas pessoas procuram a Rô por conta de questões relacionais. E lembrando que a qualidade das relações determina muitas vezes a qualidade da nossa vida, da nossa felicidade, e por isso a gente resolveu trazer temas específicos ligados a essa questão, né? Então, eu queria que você falasse um pouco, Rô, o que que acontece, assim, eu acho que hoje a gente vai falar um pouco sobre como eu me percebo num lugar onde eu perdi meu brilho, onde eu me perdi de mim mesma, onde essa relação está precisando ser cuidada, ou fazer escolhas, né, que a gente cuide disso. Uhum. Então, eu queria que você trouxesse aí já um Tá. aquecimento aí para nossa conversa. Até puxando do que você falou, né? As nossas relações determinam como a nossa vida, muitas vezes determinam, né? E o que a gente não se dá conta, eu acho que é isso que a gente tem trazido muito aqui nos nossos encontros, é o quanto ela determina a nossa prosperidade e abundância, né? Porque é a prosperidade e abundância como um todo, né? De Uhum. saúde, de amor, de amizades e o material também, que as pessoas às vezes ficam, né? Todos nós, vou cocriar, vou isso, vou aquilo, tá? Mas primeiro eu preciso olhar para mim, né? Eu posso sim cocriar as coisas na minha vida, manifestar as coisas na minha vida, mas eu vou manifestar a partir daquilo que eu sou, não daquilo que eu quero, mas daquilo que eu sou. E acho que essa é a importância que a gente viu de ir trazendo para as pessoas se identificarem que momento estão. Né? Eu percebo isso, me identifico com aquilo, e dentro desse perdi, né, esse meu brilho, a relação apagou. No primeiro momento, a gente vai pensar nas relações amorosas, né, nos meus parceiros, parceiras, mas isso é para tudo. No meu trabalho, às vezes eu não percebo, né, que acabou o brilho daquele trabalho que eu estou realizando. É o fim de um ciclo. Seja você
CLT, seja você empreendedor, né? Não importa. É você perceber isso numa amizade. Essas amizades também foram anos. Nossa, mas como assim? Eu vou deixar meu amigo, ou se eu não fizer, ele vai embora, né? Vai acabar uma amizade de tantos anos. Fim de ciclos, né? Se a gente já não está mais na mesma frequência, a gente se apagou. E aí é o legal de entender isso, né? E acho que o primeiro exemplo que a gente vai trazer, hoje, lógico, o nosso bate-papo ele não é longo, então a gente vai trazer alguns só, né? E eu acho que um que é sempre muito emblemático é quando eu conto algo para alguém, uma conquista minha, né? Que fico feliz, alcancei um resultado, se foi um emprego, se eu comprei um carro, uma viagem, enfim. E aí a hora que você vê que o outro não celebra com você, isso dá um baque grande, né? Dá uma E é muito tristezinha. comum, né? Acontece muito, né? Em vários tipos de relação, como você está falando, né? Em vários tipos, né? E aí, assim, a gente entender também que isso que acontece, cada vez que eu falo para o outro, quando que eu não falo para o outro? Porque a gente escuta muito de, não, olha, se você está fazendo tal coisa, não conta para ninguém. Espera dar certo. E aí o espera dar certo, a gente acabou de dizer que o espera dar certo, ele ainda não celebra. Então, assim, você conta antes, durante ou depois. Não é sobre o Nossa. contar também, né? É sobre em que momento você está, com quem você está se relacionando, o que está acontecendo na sua vida. Porque se você não pode contar antes, durante e depois para aquela pessoa, peraí, né? Que relação é essa? Entende? Sim. E entendendo também que não é só a resposta que a pessoa vai te dar, ou quando fala a energia dela, vai, né? Aí depois não, as coisas não acontecem, e realmente isso é um fato. Então a gente tem um impacto energético, né? Que no nosso campo, a gente tem o emocional e o mental. Por quê? Porque no emocional e no mental, eu mesmo vou me sabotar quando eu tô nessa relação, quando eu recebo isso da pessoa, né? O energético, muitas vezes, é assim, você já sente aquele baque inicial, né? Você sente no campo físico, que você chega com a pessoa, você vai falar, ou no dia a dia mesmo, e aí você estava bem, você começa a murchar, você começa, né, a perder a vitalidade, como você estava dizendo. Você chega empolgada, conta alguma coisa, e aquilo vai embora, né? Passando para o emocional, a gente, dependendo da fala que vier, né? E geralmente, quando a relação não é legal, tá nesse desequilíbrio, né? A pessoa tá nesse lugar ainda da sua criança, muitas vezes, no seu lado infantil, que ele vai falar assim: nossa, mas você vai fazer isso? Nossa, mas será que vai dar certo? Mas acho melhor você tomar cuidado. Ou enfim, ele fala. Eu começo a mexer com as minhas emoções. Então, eu começo a ficar mais triste, né? Eu começo a. Aí eu vou pro meu mental, porque aí eu começo a pensar: será que vale a pena? Não, será que é mereço? Será que eu sei fazer? E aí o meu mental vai tirar totalmente a minha energia, porque eu vou juntar o meu pensamento com o meu sentimento, e isso é fortíssimo, né? Essa é a nossa grande força. Na hora que eu junto meu pensamento e o meu sentimento, aí sim, é a hora que estou manifestando na minha vida. Então você imagina que eu senti a energia da pessoa e às vezes o pensamento é tão forte que sim vai interferir seu campo e vai vir com uma carga negativa para os seus resultados. Eu vou para o meu mental quando eu vou começar a pensar e me colocar em dúvida. Eu vou para o meu emocional quando eu vou para a culpa, porque se o outro, né, se você perceber que o outro ficou triste porque você tem e ele não tem, por exemplo, né, uma amiga, você, ou um amigo, enfim, você tá num relacionamento novo e aquela pessoa tá sozinha há algum tempo, ou ela está num relacionamento ruim. Eu vou pra culpa, é melhor, né? Não vou celebrar tanto porque ela vai ficar triste. Só que peraí, aí você deixa de celebrar, de ter prazer, de ficar feliz com as suas realizações, com a sua vida, meu brilho vai indo embora, né? Então, esse é um primeiro exemplo que a gente traz, e para levar também, eu acho que um pouquinho desse nosso entendimento de que vai ser no energético, vai ser no mental, vai ser no emocional.
acabou, juntou os três, chegou no físico. E às vezes até um só, né, Rô? Você tá falando assim, eu fico pensando nesse tema, né? Quando eu me perco de mim, é quando eu me misturo com o outro, e aí eu já não sei mais o que é meu, o que é do outro, né? Então, essa coisa da energia, ela pega muito. Se a gente não tem consciência de que energia que está operando ali naquela situação, naquele momento. Então, se eu conto um negócio e a pessoa desperta uma certa inveja, né? Porque a gente tem que admitir, existe inveja. A inveja é esse lugar onde eu gostaria de ter o que o outro tem e eu não tenho, né? Então, essa frequência energética, quando ela vem, se a gente não tem essa consciência, a gente recebe aquilo e aquilo mistura com a nossa energia, né? Então, acho que você está trazendo eu me perco quando eu misturo com a energia do outro, Uhum. ou com o sentimento do outro, ou com o pensamento do outro. Então, como eu me impacto com o que o outro está pensando sobre a situação que eu estou vivendo, quando a gente está desconectado da gente, né? Aí a gente permite que o pensamento, a energia, o sentimento do outro invadam o nosso campo, né? E aí acho que energeticamente, que você vai falando, eu fico pensando, isso vai sugando a nossa energia. A gente vai perder, quando a gente perde o brilho, é isso, né? Perde essa Exatamente, a vitalidade, perde o vitalidade. brilho. E às vezes é Isso. um sonho, né? Eu tenho um sonho de fazer alguma coisa, eu compartilho, nossa, meu sonho é fazer isso. A pessoa já vem e pá, bota lá para baixo. Você perde também, porque a energia saiu pelo ralo, né? Então, como é que a gente observa, presta atenção nisso, né? Na qualidade dessas relações? Porque acho que no começo, quando você ia falando assim, nossa, se eu não posso contar uma coisa para uma pessoa que eu amo tanto, né? Às vezes é uma melhor amiga, às vezes é o parceiro, a parceira. Se isso acontece, assim, como é que eu não posso confiar numa pessoa que está do meu lado? Como é que essa pessoa não vai torcer por mim, não vai vibrar por mim? Pelo contrário, né? Uhum. Então, acho que é um momento de avaliar isso, né? As relações. E você falou, às vezes a gente fica nessa relação e tem medo de perder a pessoa, né? É, e não percebe que às vezes as relações têm ciclos, né? Eu acho que a gente tem esse desafio, assim, de medo de perder. A gente se apega e acha que uma relação tem que ser para sempre, Uhum. né? E às vezes a relação tem ciclos, às vezes aquela pessoa teve na nossa vida que já tinha que viver o que tinha que viver naquela relação, né? A gente tem medo de soltar, né? De falar, putz, agora eu tô numa frequência diferente dessa pessoa, que eu não tô mais conseguindo avançar na minha vida, a relação com essa pessoa tá me desgastando, né? Tá tirando a minha energia, tirando a minha força vital, né? Então vem tudo isso aí pra mim quando você fala, assim, como a gente se percebe nesse lugar de uma relação que está desvitalizada, onde a gente está perdendo o nosso brilho, e o que eu faço para sair disso, né? Qual é o desafio de sair dessas É, relações? eu acho que agora a gente vai para um lado mais profundo, né? Esse é um exemplo, esse exemplo que eu trouxe aqui, ele é muito preciso do dia a dia, cabe em qualquer relação, né? Mas a gente indo para um lugar mais profundo, que é a hora que entra assim, por que que eu estou nisso, nessa qualidade de relações? Por que que eu estou aceitando isso? Quando eu percebo que eu nem posso contar para essas pessoas a minha felicidade, porque sim, a gente tem uma tendência, né, a espalhar as crenças negativas. Então, o que é negativo, eu conto, eu vou, eu reclamo, ou eu só desabafo, né? Mas, uma vez eu escutei do Bruno, assim, que é o amigo das psicoterapias, que é fantástico e eu guardei muito isso, né? Porque que nos momentos tristes eu posso faltar no trabalho, eu posso deixar tudo, então para um velório eu vou estar lá. E para o aniversário, e para um casamento, ou para um momento feliz daquela pessoa, eu não posso. Quer dizer, então assim, eu estou só para o apoio na tristeza, mas e a celebração da vida? E a celebração daquela pessoa? Mas a gente aprendeu, foi ensinado que nos momentos difíceis eu estou. Então eu propago muito mais o negativo e Sim. esqueço do positivo. Que são esses momentos que vão nos dar energia, que vão nos dar carga, que é o brilho da vida, que me dá vontade de ir lá para fora
E fala assim, vou de novo, hein? Se acontecer um desafio aqui, mas eu vou de novo, e eu tenho a força para isto. Porque é aí que eu me reabasteço, né? E indo para essa outra camada, como você disse, né, que vai perdendo tudo isso e vai se confundindo com esse campo do outro, com o pensamento e o emocional, trazendo um pouquinho mais para dentro das relações, né? Então, para dentro, por exemplo, de um casamento, né? Porque o outro, ele vai ter uma. As pessoas, né? Elas vão ter uma tendência ao quê? A trazer você para minha frequência para eu me sentir confortável. Então, se eu não estou bem, o que eu vou fazer? Muitas vezes inconsciente. Eu vou trazer o outro, eu vou entrar nessa negatividade, porque eu trago o outro ali, porque é onde eu estou confortável, é onde está minha dor, é onde eu acredito que assim eu vou ser acolhido, vou, né? Mesma coisa quando uma pessoa alegre, ela também quer que todo mundo se empolgue. Então eu tenho, né, sempre uma tendência a trazer o outro para minha faixa de vibração, porque ali eu vou estar confortável. E aí a gente entra quando as pessoas não estão bem. Porque quando as pessoas não estão bem, elas estão o quê? Na raiva, ressentimento, né, na tristeza, no medo, ela vai puxar você para aquela escuridão. Essa é automaticamente ela vai para isso. Então, por exemplo, num relacionamento, eu ganho mais do que ele, ela, ou tenho um trabalho, o outro não tem, está desempregado, né? Ele vai, porque ele quer, porque ele é ruim. Não, não é sobre isso, não é sobre isso que a gente está falando, a gente está falando de sentimentos, né? A gente está falando do momento em que a pessoa está vivenciando. Então, ele vai puxar isso, vai drenar. E aí você tem que perceber, porque muitas vezes você vai entrando nessa escuridão, você, não, mas tudo bem. Hoje ele tá bravo, ela tá brava. Mas é porque não tá bem, né? Então tudo bem. Se gritou com você, se falou mais grosso, se ofendeu. Hoje bebeu, mas tá tudo bem. É só um ou 2 ou 3 dias na semana. E a gente já tende a justificar e desculpar, né? Mas é que não tá bem, né? Assim, desestressa. Tudo bem. Não, não é. Está acontecendo alguma coisa ali. E é nesse tá tudo bem que eu vou me perdendo. Porque eu não percebo e eu vou ficando o quê? Mais triste. Eu vou me encolhendo e dentro daquela relação. Hoje tá tudo bem? Tá tudo bem quando não está. Quando eu percebo, se eu percebo, né? Eu não tenho mais vontade. Eu tô querendo dormir o tempo todo. Eu quero ficar no meu sofá assistindo uma série, né? Eu até penso, os amigos convidam, mas não, não vou. E aí o brilho tá indo totalmente embora. Eu gosto muito, tem muito dessa palavra brilho, né? Acho que eu usava até outra, que foi um cliente também, né? Que a gente estava ali entendendo o momento dele, logo quando ele estava chegando na terapia, e aí a gente conversando, a gente falou, é o brilho da vida para mim. Então, é isso, você vai apagando aquela chaminha, se desconectando da sua essência, porque você está o quê? Na essência do outro, tá tudo bem que ele me trate assim, ela me trate assim, tá tudo bem que beba, tá tudo bem que hoje foi mais grosso, tá tudo bem que hoje não falou comigo, ficou de cara fechada, cara feia, né? O velho tratamento de silêncio. Passo anos dentro de uma relação que eu me perdi. E até eu me dar conta disso. E daí para frente começar um processo de me estruturar, porque também, é assim, posso de uma hora para outra virar a chave e falar, chega, acabou, me separei. Mas não é tão fácil assim, né? A gente sabe. Tem sempre algumas A coisas que gente já envolvem, viveu isso, né? Você tá sejam falando, eu filhos, tô vendo o filme da minha vida, assim. Você tá falando, eu falo, nossa, eu passei por isso. Então, assim, a gente sabe que é isso, né? Tá sendo até curioso a gente estar falando por esse tema essa semana, que uma amiga minha falou, nossa, eu peguei uma foto sua 3 anos atrás, você era outra pessoa. Você estava morta, não tinha brilho no olho, a cor da pele opaca. A gente perde porque a gente se dói escutar perde, isso, me porque dói, Mari. nossa, é muito louco de ver. Hoje eu olho e falo, caramba, que bom que eu tomei a decisão de soltar essa relação, porque esse é o desafio, porque a gente tem medo, a gente acha que não pode viver sem o outro, e quando a gente vê, a gente está vivendo para o outro, em função do outro, com a energia do outro, então
porque é muito fácil a gente se perder. A gente começa a pôr a necessidade do outro na nossa frente o tempo inteiro. E a gente passa a pôr os desejos do outro na nossa frente, os sonhos do outro na nossa frente. Então, quando vê, não sobrou nada pra gente. A gente tá uma carcassinha morta, sabe? Sendo E ainda levada na tentando dar conta da inércia. vida, né? Exato. E não entendendo assim, por que que eu tô assim? Por que que eu tô assim? Porque a gente se permitiu isso, né? Acho que tem um lugar de o que que eu tô me permitindo, né? Com que frequência que eu estou me conectando. Então, acho que tem muitas dessas coisas. E aí, o momento que a gente percebe, puxa vida, agora não dá mais, porque começa a perder o sentido, né? Da sua própria vida. Você está desconectada de você, perdeu o seu brilho. Até porque você Se perdeu o apagar, corpo. significa que você se desconectou de você, né? Você não está mais cuidando do que é importante para você na sua vida. Então, ter a coragem de olhar para isso, né? Porque não é fácil. A Não. gente é o que você falou, existe uma tendência de uma normose, que é você se acostumar àquilo e achar que tudo bem ficar ali, porque você não consegue ver perspectiva fora daquela relação, né? E aí, seja no trabalho, como você falou, seja com parceiros, com maridos, mulheres, a gente precisa ter coragem de olhar para isso, né? E falar, então tá bom, o que que eu mudo aqui? Tem jeito de eu transformar isso e voltar a cuidar de mim? Ou eu preciso soltar essa relação para que eu volte a me enxergar? Porque tem um lugar que às vezes a gente não está se enxergando. E aí é uma pergunta que eu vou te fazer aqui para a gente abrir aqui. Quando a gente se perde da gente, tem um lugar da gente, é como a gente se vê, né? Tem uma frase que é um clichê que fala assim: as pessoas veem a gente como a gente se vê. Quando eu me perdi de mim, é porque eu não estou conseguindo mais me enxergar. Eu me desconectei de tudo, assim. E é claro que a pessoa que está comigo vai ver que eu tô vazia, porque eu perdi tudo internamente, né? E aí esse trabalho, assim, de como é que eu faço para voltar para mim, para me revitalizar, para lembrar que as minhas necessidades são importantes, que não dá para eu me misturar o tempo inteiro com o outro, que eu preciso ter o meu espaço individual numa relação, né? E aí é todos os tipos de relação. Às vezes tem um exemplo também que a gente trocou aqui sobre isso, que é uma frase com isso. Tá? Voltou. Eu estava falando Falou do meu exemplo exemplo. da sociedade, Rô. Quando eu tenho uma sociedade, um sócio, uma sócia que tem um desequilíbrio na relação, em que você também vai perdendo a energia, e chega uma hora que você fala, nossa, me desconectei muito dessa pessoa, não estamos mais no mesmo padrão vibratório, nem nas mesmas intenções, e nem num fluxo, porque a relação ela tem um fluxo, né? De movimento, de conquistas, de passar pelos desafios. Que fluxo é esse, né? Se as pessoas existem da mesma forma numa relação, elas estão pertencendo da mesma forma dentro de uma relação, eu acho que tem tudo isso, né? Porque às vezes o sócio, por exemplo, ele não está num bom momento, né? Às vezes eu tô, ele não tá, ou vice-versa. Mas se ele não tiver, e tudo está nas nossas dores, nos nossos traumas, né? Naquilo que é o nosso conteúdo, a nossa bagagem. Se ele não está bem, e você está tentando fazer alguma coisa, o que muitas vezes, né, pode acontecer nessas relações? De que ele vai para um lugar de vítima, né? De que assim, mas eu não tô bem, você tem que dar conta, você não tá entendendo que eu não posso fazer isso, eu não posso fazer essa reunião, eu não posso, como uma empresa depende disso, né? O nosso trabalho depende disso, são várias pessoas envolvidas, né? Então, se ele vai para esse lugar, ou se muitas vezes tem um que se sobressai, né? Aliás, sempre vai ter, né? Ali é difícil você estar totalmente equilibrado numa relação, mas são momentos, são grandes trocas. E muitas vezes o que eu vejo que acontece é mas que se sobrepõe ao outro, ou coloca em xeque
a capacidade do outro. Não, você não vai saber isso. Ou às vezes com aquelas falas, né, que são muito sutis, mas que trazem a dúvida. Ah, você tem certeza que você consegue fazer essa apresentação? Tem certeza que está tudo bem? Você pode ir para essa reunião? Você se preparou? Olha, talvez precise. Então, isso é muito delicado. Já te coloca em dúvida. Você já vai para o medo. Você vai questionar a sua capacidade se você não estiver conectado com você mesmo. Né? Se você não Exato. tiver cultura de quem é você. Então, por isso que a sociedade é sempre algo muito delicado. Porque é um momento de várias pessoas. Eu posso compreender, sempre, eu posso acolher. Não é sobre justificar. É só sobre compreensão e acolhimento. Mas o que vou fazer com isto? Ah, eu tenho como suprir neste momento também a necessidade dele, eu tenho como apoiá-lo e vamos em frente. Maravilhoso, né? Porque não é simplesmente, às vezes você pega e só corta. Não, existe um processo ali. Mas, cara, não tô dando mais conta, não tenho como suprir isso, não vejo a pessoa caminhando, não vejo a pessoa. Vamos repensar, difícil, lógico, ainda envolve, né? Mas como um casamento também, bens materiais, enfim, uma série de coisas. Mas olha para isso. Porque mais do que tudo é você, é a sua energia, né? Numa relação de amizade de tantos anos, eu vou deixar, minha amiga. Não é sobre deixar, é sobre já estarem com visões diferentes. E É. aí a gente entra numa polêmica, né? Que, quer dizer, que pega, né? Que é falar assim, ah, mas não conta nem pra sua mãe. Tem horas que é melhor não contar. E não é que a mãe é ruim, não é que a mãe não quer, é que a mãe quer tanto. Ela É. quer tanto ter certo pro filho, né? E aí, assim, vou fazer um meia-culpa, gente, por isso que não é pra contar mesmo. Brincadeira. Vou fazer uma meia-culpa. Minha filha veio, né, há um tempo atrás contando uma situação de uma possibilidade de um trabalho, enfim, e toda empolgada, e realmente é algo muito legal, e eu torci muito, né? Só que assim, na hora, eu até senti, falei, nossa, que maravilhoso, no outro dia, Mari, por isso que é corpo, mente, emocional e físico, eu estava travada da minha coluna, travada. Aí, lógico, a gente recorre à Paula, leis biológicas. Fala o que aconteceu aqui. Dissolve um pouco isso. Ela ficou travada, do nada, né? Ela, o que aconteceu? E a gente vai, entendi, né? A mãe com medo da filha sair do ninho, né? Com a distância, do tempo. Ou seja, por mais que seja meu desejo, sim, que ela seja muito feliz e torça tudo por ela, vai pela mãe querendo ali pra ela, né? E aí, atravessou a minha coluna? Lógico que não, eu tô mandando energia. Posso atrapalhá-la? Então, assim, aí para, né? Já entendi aqui com Paula, tá tudo bem? Voltei aqui para mim, faço meu trabalho, disse, tá tudo bem. E fizemos um trabalho juntas. Não Tata Healing maravilhoso, né? Tanto dela soltar a preocupação de família, de eu soltar, né? E liberá-la para o mundo. Então, fala disso, ah, mas para mãe não pode, mãe que é o nosso melhor, que é. Nem todos. A gente já sabe que isso aqui também não vamos, né, É. colocar todo esse glamour na maternidade, Tema que para não é uma assim outra também. live, né? É, aí a gente entra na outra. Mas assim, por mais que ela queira, ela tem as emoções, bagagem, conteúdo, o momento que ela está vivendo. Por isso eu não vou contar se ela me ama tanto. Não, você até vai, mas já compreendendo e acolhendo isso também. E talvez tem situações que não vão ser momentos só seus. Sim. Aquilo nutre, porque o que faz a gente manifestar as coisas na nossa vida é o nosso sentimento, nosso pensamento, aquilo que a gente nutre, né? Que nem plantinha, vou regar todo dia aquilo ali, todo dia, tu pensa que vai dar certo, todo dia. É isso. Nossa, maravilhoso. Esse exemplo da filha foi maravilhoso. Eu me identifico, também passei por isso com uma das minhas filhas e fiquei pensando assim, qual é a nossa responsabilidade sobre o outro? Quando o outro vem contar alguma coisa É pra grande, gente, se né? a gente está nutrindo ou se a gente está drenando a energia por conta dos nossos medos, né? As mães têm isso mesmo, às vezes. Eu também já me peguei várias vezes recebendo notícias das minhas filhas que elas só queriam que eu vibrasse com elas.
Mas aí Isso. o meu medo de que aconteça alguma coisa que não seja boa para elas tá drenando a energia de que aquilo seja um brilho e indiretamente a gente está tirando o brilho, né? Então tem um impacto Como que a nosso, gente está fazendo, né? sim. Como que a gente está. E isso com qualquer relação também, né? Com uma amiga que vem contar alguma coisa, com alguém do trabalho. Então, assim, quanto a gente precisa estar atento, né, Rô, sobre essa troca. Porque se a gente pensar que relação é troca, como é que a gente cuida dessa troca num lugar onde seja saudável, né, para as duas pessoas? A relação, ela é isso. E aí, olhar para esse lugar onde, como está a qualidade da troca aqui nessa relação? Dá para arrumar? Porque tem esse lugar também. Quando eu percebo que eu estou muito distante, vou dar um exemplo de amiga, tá? Putz, tenho uma amigona, mas a gente se distanciou energeticamente, a vida foi indo para um outro campo. Dá para restaurar isso? Ou eu preciso dar uma afastada, né? Porque o que eu vejo nas relações é que as pessoas vão tentar melhorar. Muitas vezes eu vou para o outro, num outro lugar. Só que essa outra pessoa, ela tá tão acostumada já a estar comigo num lugar onde puxa o meu brilho, que quando eu vou tentar mudar esse comportamento, não vai. E a gente tem que lembrar que relação são duas pessoas, né? Eu não vou conseguir sozinha, às vezes, mudar uma relação. Eu dependo do movimento do outro. O outro também precisa se abrir para mudar alguns comportamentos. Por isso que a gente fala que relação é uma dança. Eu vou e o outro vem, eu vou e o outro vem. Então, se o outro não consegue receber um lugar de colocar limite, né? De eu cuidar mais de mim, em vez de estar sempre na energia do outro. Cara, tem uma hora que você vai ter que fazer uma escolha e falar, cara, isso não tá me fazendo bem, então eu preciso dar uma afastada, eu preciso colocar o limite. Às vezes você não precisa romper a relação, mas é como é que eu dou o contorno para que eu não me perca no outro, né? Já que a gente está falando de se me perdi de mim, perdi meu brilho. Se a gente não tem a cooperação do outro também na relação, como é que eu coloco esses limites para que eu volte a me conectar com o que vai me fazer ficar na minha potência, né? O brilho é a nossa potência. Exatamente. E a gente, quando vai percebendo isso, por isso que é importante sempre olhar, eu começo a perceber o que o outro pode realmente me dar. E que é até ali, e aí sim tá tudo bem. Porque quando eu olho e falo, ele só pode me dar até aqui, porque esse é o momento dele, Sim. então, como que eu danço nessa relação, não demandando mais do que ele pode me dar, mas também compreendendo que eu não posso dar tudo e suprir aquilo que ele precisa, é um buraquinho que ele vai ter que tampar, eu não tampo o buraco de ninguém como ninguém vai tampar o meu, né? Então, aí, quando eu entendo isso, eu consigo muitas vezes manter as relações, Uhum. mas de uma forma saudável, né? E tem as relações que não dá para serem mantidas, porque não cabem mais na nossa vida. O papel que aquela pessoa tinha que cumprir, ela já cumpriu. E você na vida dela. A partir daquele momento, tá parando, travando todo mundo e deixando na dor. Porque quando eu tô travada, eu tô deixando na dor. Né? Eu estou na dor. Então já cumpriu. E quando eu entendo que o eterno, né, enquanto dure foi maravilhoso e tá ótimo. E agora? Eu solto. Né? E como a gente estava falando da dificuldade, tá? Mas quando eu percebo isso, o que, que eu começo a fazer? Porque às vezes a gente já perdeu a força. Como eu me desconectei de mim, eu já estou sem força para agir. Tá? E aí fala, tá bom, eu estou percebendo isso no meu casamento, no meu trabalho, na minha amizade, mas como que eu saio disso? Tá? Porque, de novo, alguns podem conseguir do dia para a noite, sim, falar, nossa, não, empoderei aqui e vou. Mas muitas vezes é que a gente precisa de um processo de, peraí, por que, que eu estou nisso? E aí, se é uma separação, eu consigo ficar sozinha? Como é que eu tô? Vai se descobrindo, vai se percebendo, tá? Se eu tivesse aqui sozinha essa noite, aqui, assistindo TV, como é que eu estaria? Não, deu palpitação aqui, deu medo. Trabalhar isso, lógico, sempre a terapia, isso a gente a gente já fala. Mas para a pessoa, na sua própria vida, se está fazendo a terapia ou se não está fazendo, começar a se perceber. Peraí, então é o meu medo de ficar sozinha, eu tô dentro disso porque eu tenho medo de ficar sozinha, ou porque eu não quero.
que aí a gente vai voltar naquela criança, né? Que eu vou entrar na minha sensação de abandono, né? Onde eu tenho meu apego, quem vai cuidar de mim, as minhas tristezas. E começo a olhar para isso e falar, peraí, como é que eu trabalho isso? Porque eu não. Nós somos seres independentes. Se você parar de respirar, eu não caio aqui. Então, por que eu tenho que estar numa relação assim? Não, consigo, porque eu tenho que respirar por mim mesma, eu tenho que ser responsável por mim mesma, né? Aí um outro passo financeiro, se é numa relação, eu consigo? Não? Então, como é que eu me preparo? Porque eu vejo Você muitas perdeu relações do bastante. casamento que se mantêm pela parte financeira, né? Porque eu não tenho opção, ou porque tem muitos bens, também tem o inverso, tem muito, e aí vai separar os bens ou isso ou aquilo. Tá? Então, peraí, como que eu me estruturo financeiramente? Como é que eu posso dar conta disso para eu partir para minha vida? Para um trabalho, a mesma coisa, né? Se eu estou numa empresa e vejo essas relações sendo minadas, né? Às vezes um superior, às vezes um colega mesmo, não está bem aqui, como é que eu me preparo para sair daqui? O que eu estou fazendo e colocando em movimento? Então, tem uma fase de preparo, sim. Né? E você deve se acolher para se preparar, para falar, agora acho que eu dou conta. Sim. Não esperando, 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 sem se colocar realmente um ponto ali, uma luz de chegada, que eu estou nessa escuridão. Então, coloca uma luz de chegada, ali vai ser o meu limite. Eu vou me dar daqui até lá para me preparar, com muito acolhimento e com muito carinho comigo mesmo. Algumas Sim. relações muito mais pesadas ou tóxicas, que aí não é só sobre perder o brilho, é uma coisa que vai além. Não, precisam ser resolvidas mais prontamente. Mas isso que a gente está falando nesse passeio do dia a dia, né? Ok. Sim. Como você disse, eu não preciso cortar amizades. Eu posso ver como eu lido com isso. Que momento eu tô? Porque eu posso aproveitar o melhor daquela pessoa e posso dar o meu melhor para aquela pessoa também. Não quer dizer que eu simplesmente preciso, não, nunca mais eu falo. Não. Que ela tem coisas boas, eu posso aproveitar o melhor dela. Mas talvez só não seja para todo momento, para toda situação. E aí eu respeito. E me respeito. Então, acho que assim, a gente ir amarrando um pouquinho disso, né? De tudo que Uhum. acontece, quando eu perco meu brilho, minha energia, comece a identificar o que você começou a fazer consigo mesmo. Você está com muito sono, não tem mais vontade disso, daquilo, levanta, não tem vontade de ir lá para aquele trabalho. Será que eu não quero trabalhar ou para aquele lugar? Né? Então, começar a perceber. Relações, né, também. Tem uma Uhum. pesquisa que diz, sei lá, 70% das pessoas que pedem demissão é porque já não estão mais aguentando se relacionar com o chefe ou com um colega de trabalho, que a qualidade das relações é determinante nas tomadas de decisão quando a gente vai pedir demissão. Olha que coisa Não é importante, pelo né? trabalho, né? E É pelo muitas trabalho, muitas vezes vezes. a pessoa fica lá um tempão para tomar essa decisão, né? E eu acho que uma coisa que você traz aí, Rô, para mim é muito importante para a gente amarrar aqui também, né? Quando você fala, quando a gente determina, quando a gente identifica que a gente está numa relação já sem brilho, que aquilo drenou a nossa energia, que a gente está sem força. A gente precisa tirar a força, não sei da onde, para ter a coragem de mudar ou de se afastar dessa relação, né? E voltar para a gente mesmo. Muitas vezes, quando a gente não tem essa força, a gente precisa de ajuda. A gente Sim. precisa de alguém dando a mão e falando, ó, você Uhum. é uma pessoa brilhante. Vamos voltar para o seu brilho, Não vamos ter voltar para o seu centro. vergonha disso, né? Que foi o que a gente Exato, falou na semana passada. A exato, vergonha de pedir ajuda. Não, exato. tá? É como é que a gente olha e fala de quem que eu estou precisando agora, quais são os processos? Eu preciso de uma terapia, eu preciso de alguém que me ajude a lembrar que eu sou maravilhosa, que eu sou muito brilhante, que eu posso voltar a me conectar comigo mesmo, que eu sim, eu sou capaz de viver sem essa pessoa, eu sou capaz de prosperar financeiramente, já que se for uma dependência emocional, financeira, como eu me reconstruo com a ajuda de outras pessoas, porque se reconstruir sozinho é muito difícil. Uhum. Você vai ficar cada vez mais sozinha na sua casa. Então, se eu não sei ficar sozinha, cara, se você ficar sozinha, vai ser pior. Você já Assim, você vai está. ficar
sozinha sem essa pessoa, mas você pode ter companhia para atravessar esse processo, porque é uma travessia, né? Que muitas vezes não é fácil, não é gostosinho. Você vai ter que entrar nas suas sombras, entender por que que você se envolveu naquela relação e se desconectou de você, perdeu todo o seu brilho, esqueceu das coisas que são importantes para você, passou a viver em função do que essa pessoa determinava nessa relação. Então, como é que a gente volta a respirar? Sabe quando você está se afogando? Como é que você volta para a superfície com a ajuda de um profissional ou de vários profissionais, porque hoje tem uma série de terapias, acho que a Atlântida traz essa possibilidade aqui, né? Além de você que tem a terapia Tem clínica, a novidades aí, Simone está chegando com umas novidades maravilhosas. Ficou fora, ficou retiro, sumiu da gente. E chegou aqui que eu já falei, opa, olha, sou eu aqui a primeira. Está chegando com coisas já fiquei maravilhosas. curiosa também para saber qual que é a nova terapia. É novidade para você também. Maravilhosa. Mas é isso, assim, é um conjunto de coisas, né? Podem ter várias pessoas, ter vários tipos de terapias que podem ajudar a gente a se reconstruir quando a gente se perde da gente mesma, né? Para lembrar que cada um de nós temos muitas potências, né? Então, eu queria trazer isso para a gente não sair daqui sem lembrar que esse momento de quando a gente identifica que a gente perdeu o brilho na relação, que a gente está precisando ou transformar essa relação, ou sair dessa relação, que envolve coragem, envolve um momento de reconstrução, que a gente tem com quem contar, né? Que a gente não precisa fazer isso sozinha, essa travessia sozinha, porque é quase uma morte-renascimento, né? Sim, Você vai sair de um estado e ir para um outro. Então, posso ir com companhia, posso ir com segurança de que eu tenho gente especializada nisso, que vai me dar a mão, vai me ajudar a compreender quais são os passos que eu posso dar com apoio, com segurança, né? Quando você traz assim, né, desse sozinho, né? Além de tudo, lógico, a gente sabe que tem os apegos, são os traumas de abandono, de não ter se sentido amparado, então é extremamente importante, né? Porque é assim que eu vou me portar depois daquilo que aconteceu comigo lá na infância. Mas quando você está numa relação dessa, você já está sozinho. Uhum. Entende? E aí, assim, é só por essa necessidade, esse meu medo de abandono, esse não, mas não, eu não tô, não, já tá. Porque se você já se perdeu de você mesmo, se não está numa parceria, não está nutrindo, não está acontecendo, você já está sozinho. Sim. Só que dentro de uma ilusão. E a ilusão, ela é perigosíssima, né? Porque eu crio aquele cenário ideal e fico dentro daquela ilusão ali. Então, é quebrar esse holograma, né? Quebrar essa ilusão e olhar e falar, não, peraí. Eu estou comigo, mas eu posso ter outras pessoas, sim, posso me permitir pedir essa ajuda, seja uma ajuda profissional, seja a financeira, se eu preciso para me desvencilhar, seja alguém para me ajudar com o meu currículo, me reestruturar minha carreira, né? Me levar a pensar o que vai me abastecer agora, enfim. Mas é importante. Se as pessoas que vão ver essa live, estão vendo essa live, perceberem ali sinais de que, nossa, olha, nesta área da vida, acho que meu brilho, minha energia está bem baixinha. Então, para isso que vai ser super importante. E eu acho que a gente é prova disso, né, Mari? De momentos que a gente, sim, relações que a gente passou, situações que a gente passou, onde o brilho foi embora. E a gente conseguiu. E continua em processo. Exato. É pra vida, né? Porque daí uma relação, quando você vê outra. E tu tá dentro da gente, porque voltando lá pro começo, eu sempre gosto que a gente termina a conversa voltando pro começo. Voltando lá pro começo, a gente atrai o que a gente vibra. Então, o processo para você começar a sair dessas relações onde você perde o seu brilho, porque é isso, eu passei por uma relação onde eu praticamente morri. Eu nem sabia quem eu era, eu não sabia mais minha identidade, não sabia o que eu gostava, não sabia o que. A partir do momento que eu volto à superfície e me reconecto comigo, hoje eu tô. E foi difícil, tá? Porque eu tive que ficar 3 anos sozinha. Uhum. Eu comigo mesma e aprender a ficar sozinha. Que esse é um processo também que a gente pode até desdobrar em outra conversa. Uhum.
Mas o aprender a ficar sozinha significa que você está bem com você mesma. E aí, estando bem com você mesma, você provavelmente vai começar a atrair outros tipos de relação. Hoje eu vejo a qualidade das minhas relações hoje. Elas deram um salto. Eu estou conectada com pessoas que respeitam o meu espaço, que não invade, que não. E eu sei me posicionar também, né? Porque a gente tem a responsabilidade de cuidar da qualidade dessa relação, né? Eu sei colocar os meus limites hoje, eu sei respeitar o limite do outro. Então, assim, como é que a gente vai vibrando num outro lugar e depois de ter passado um tempo se conectando com a gente? Porque se a gente sai de uma relação onde você perdeu todo o seu brilho e já engata numa outra relação logo na sequência, seja de parceria de trabalho, seja de parceria afetiva amorosa, a chance de você continuar desvitalizada e pegar uma outra pessoa que vai seguir sugando, 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 é muito grande. Porque você não se trabalhou, não teve uma mudança, né? Então, assim, de alguma forma, tudo tá ali dentro, você vai agir do mesmo jeito, você vai cair nas mesmas situações. Pode, ter um início maravilhoso, mas depois vai cair naquilo, né? Então, é muito necessário, sim, esse tempo entre uma relação e outra. Porque gera um Ao longo do amadurecimento, né, tempo, Rô? mas é para você realmente entrar em contato com você e se refazer, né? Sim, e esse amadurecimento, eu hoje eu olho e falo assim, cara, eu não vou me jogar mais numa relação onde eu vou me perder. Porque hoje eu estou muito conectada comigo mesmo. Foi um trabalho difícil, duro, tive que olhar para vários aspectos, porque não é gostoso, gente. A gente tem que lidar com partes nossas, que são essas partes que se permitem se perder na relação. Então hoje eu olho e falo, cara, eu acho que é muito difícil hoje eu me entregar para uma relação onde eu vou me perder. Porque eu Porque tô agora você já conectada sabe o que comigo. você quer. Você Exatamente. recuperou, né? Você entrou em contato novamente com essa malha, sua malha, né? Digo eu, e conseguiu voltar a saber o que quer. Porque hoje você pergunta para as pessoas, pergunta, né, na terapia, mas o que você gostaria de fazer? O que você gosta? A pessoa não sabe me As responder. pessoas não sabem, né? Não Sabe consegue. responder uma parada assim. Não, mas e não consegue. Então, por que que hoje você não vai repetir, não vai para relações assim? Porque hoje você sabe o que você quer. Hoje você sabe o que te atende. E o que você pode atender no outro, porque é o dar e receber. Então, você também já consegue perceber o que você está disposta a dar. Tá? Uhum. É sobre isso. Esse brilho, Maravilhoso. esse resgate de brilho, né? E de ir com energia para a vida. É, muito bom. Ai, Rô, obrigada. Acho que a gente vai encerrando aqui. Acho que tudo que a gente falou aqui dá para puxar para outras várias conversas nas próximas semanas, porque relações é um tema que é desafiador, né? Mas acho que a gente vem trazendo aqui não só as nossas experiências, mas grandes chaves, né, para a gente se observar, entender se a minha qualidade como é que está a qualidade das minhas relações, o que que eu gostaria de viver que eu não estou vivendo, o que eu estou atraindo, né? Então, essa parte da frequência energética hoje para mim é bem importante, assim, o que que eu estou É atraindo muito para real minha vida? pra gente hoje, né, Porque Maria? Hoje a gente realmente vai vivencia. e a gente vai atrair o que a gente precisa viver, né? Então, assim, se eu estou atraindo uma coisa que está tóxica, então eu vou olhar para isso e vou me libertar disso, né? Então, o convite aqui é para isso. Como é que a gente observa a qualidade das relações? Como é que a gente observa a hora de sair de uma relação? Como é que a gente observa a hora de transformar uma relação? E o que que a gente tem que fazer dentro da gente para trazer essa qualidade de vida, né? Uma última coisinha em cima disso que você falou, se pessoas quiserem, por exemplo, se perceber, peraí, deixa eu ver se eu tô assim, ou o que que eu faço? Isso que a gente acabou de falar. Senta, pega um papel, fala o que eu gosto. E veja se você consegue responder. Veja quantos itens, porque a gente gosta de muita coisa, eu gosto de muita coisa. Hoje eu gosto de muita coisa. Hoje eu sei, eu gosto de muita coisa. Então, Ótima dica, né? o que eu gosto? Aí vai para uma segunda listinha, mas se dá um tempo mesmo, e todo dia vai lá e coloca mais alguma coisa, né? Se perceba um pouco mais. E vai para uma outra listinha assim, do que eu quero. Sem
sem freios. Sabe assim, mas não adianta, vou colocar que eu quero, eu viajo não sei pra onde, eu não tô com dinheiro pra... Não, sem freios. Porque é para se conhecer. Porque, se é uma viagem, sei lá, mais exótica, peraí. Isso aqui me traz alguma coisa, né? Gosto de coisas diferentes. Nossa, eu quero. Não, mas eu quero ter aquele sonho, sei lá, Paris. Isso traz informação. Então, assim, o que que eu desejo? O que eu quero? E o que eu não quero? Eu acho que se você parar, começar a fazer, sabe assim, essas 3 listas. O que eu gosto, o que eu quero e o que eu já sei que eu não quero. É um E aí eu vou dar mais primeiro passo uma aí para esse coluna para esse processo. exercício. Ó, vamos deixar um exercício Tá, completo. Depois de fazer vamos essas lá, mais 3 uma, que a vai. Rô falou, você pode fazer uma última dizendo assim, e disso tudo que eu listei, o que que eu tô fazendo exatamente hoje? Maravilhoso. E aí você vai Maravilhoso ver isso que aí. tudo que você gosta, o que você quer, você não tá fazendo. E talvez o que você não quer, você vai estar fazendo. Então, Acho que você fazer vai ficar a lista, né? você vai olhar e vai falar, peraí, o que que eu Maravilhoso, preciso vai. mudar aqui? Maravilhoso. Porque é isso. Então tá bom, para eu avaliar que eu tô fazendo o que eu gosto, se eu tô numa relação que tá me nutrindo, o que que eu realmente estou fazendo do que eu gosto, né? É, Provavelmente a gente vai identificar que a gente faz muito do que a gente não gosta e pouco do que a gente gosta. é, Aí é um sinal muito claro que a gente se claro. desconectou da gente mesma, né, Rô? É fato, né? Você olha ali e você fala assim, bom, peraí, não é só da coisa da minha cabeça. Não, tá. Maravilhoso. Ó, primeira bate-papo aqui do Virando as Chaves que a gente está deixando uma contribuição efetiva para que a pessoa Tarefinha de casa. faça um exercício e perceba, né, como está a qualidade da minha vida, como está a qualidade das minhas relações. Eu tô comigo mesma, ou eu me perdi de mim mesma, já que o tema é esse, né? Me perdi de mim, não sei mais quem eu sou, estou vivendo em função do outro, ou de outras situações, então, muito bom. Quero te agradecer, Rô, pelo Querida, também. bate-papo. Delicioso. Acho que a gente foi embora, né? Que tem vezes que a gente se. Opa. Agradecer também quem ficou aqui com a gente, assistindo, e, enfim, convidar para que estejam acompanhando a gente aí nas próximas sextas-feiras, com mais temas aí sobre os relacionamentos aqui no Virando as Chaves. Exatamente. Sexta que vem a gente está de volta. Tá Tá bom, bom? querida? Um Beijo, beijo. querida. Tchau. Tchau, tchau.